A Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e no Parto está preocupada com o possível encerramento de algumas maternidades. Numa carta aberta dirigida ao Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, a Associação alerta para as graves consequências que esta decisão pode provocar. Esta associação quer outras soluções e quer entender os critérios, por isso explica que o fecho de alguns serviços poderá traduzir-se na sobrecarga de outros locais, além de falar em aprofundamento das assimetrias socioeconómicas. Em causa pode estar a sobrecarga de urgências de obstetrícia e blocos de partos nos hospitais de Famalicão, Póvoa de Varzim, Guarda, Castelo Branco, Vila Franca de Xira e Barreiro. Este é um problema estrutural e profundo que não se vai resolver fechando portas, é pelo menos esta a convicção da associação. Nem conseguia dormir quando a médica me dizia: vou tirar e vou dar medicação para dormir. É nossa convidada esta manhã Sara Duval, da Associação Direitos na Gravidez, da Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e no Parto. Muito bom dia, muito obrigada por estar connosco. Vamos então tentar perceber o que é que mais vos preocupa neste momento com este plano que prevê o encerramento de algumas maternidades do país. O que nos preocupa é precisamente a sobrecarga nos serviços que vão ficar abertos. É importante perceber em que é que isto se vai traduzir exatamente para as utentes, para as grávidas e suas famílias, não é? Nós sabemos que, por exemplo, a evidência tem vindo a demonstrar que é muito importante a continuidade de cuidados. Então isto significa o quê? Que as senhoras serão seguidas noutros hospitais e depois terão que percorrer quilómetros para irem parir a uma maternidade não tão próxima de sua casa. Preocupa-nos também as assimetrias socioeconómicas, porque, infelizmente, como sabemos, quem pode poderá recorrer ao seu hospital de escolha, poderá eventualmente contratar o seu obstetra privado ou a sua parteira privada, mas isso não está ao alcance da grande maioria das portuguesas e, portanto, é preciso pensar que isto não vai resolver o problema de ninguém. E estamos, de facto, preocupados com o facto de, por exemplo, será que as equipas poderão ir de um hospital para o outro? Há garantias que, ao se fecharem portas, aquelas que se mantêm abertas terão os meios de profissionais e de meios e de camas, por exemplo, para todas as utentes que depois lhe vão recorrer. São questões que realmente é preciso pensar. Para a Associação é importante que estas decisões não considerem apenas números e localização geográfica dos partos, mas também indicadores como, por exemplo, as taxas de cesariana, as taxas de partos eutóxicos, as taxas de episiotomia, tudo indicadores que são fundamentais para se avaliar a qualidade dos serviços em Portugal. E nós sabemos, por exemplo, o quanto a ansiedade pode perturbar um parto, o quanto a pressa na realização desse parto pode levar a que o corpo da mulher não funcione como devia funcionar de uma forma natural. E são estes fatores que a Associação também quer que sejam considerados nestas decisões. Exatamente, e portanto lá está, não é? Toda esta questão hormonal, numa altura em que as mulheres deveriam estar a entrar rodeadas de calma, sabendo que o local onde se vão deslocar, não, estão uns níveis de ansiedade muito grandes e lá está. Nós temos que perceber que estamos a brincar com fogo. Portugal já tem umas taxas de cesariana mais altas dos últimos tempos, a taxa de mortalidade materna nunca foi tão alta desde há 38 anos atrás e todos estes indicadores não vão melhorar. Fazemos muito mais episiotomias do que seria recomendado do que é recomendado pela OMS, também não estamos bem nessa fotografia? Não, nem pensar. A episiotomia, aliás, é dos indicadores mais preocupantes de Portugal. Se nós olharmos para os números lá fora e olharmos para o facto, por exemplo, da Organização Mundial de Saúde ter retirado a episiotomia das suas recomendações quando estas foram revistas em 2018, percebemos que temos muito a melhorar. E não estamos a ver, e essa é a nossa preocupação, nós não estamos a ver da parte desta Comissão, da parte de sucessivos governos, este desinvestimento do SNS, esses critérios no centro das decisões e as mulheres têm que estar sentadas à mesa das decisões. Isto não pode ser, estas decisões não podem ser tomadas num escritório, num ministério, tem que se falar com as mulheres, com as suas famílias e perceber como é que isto as vai impactar de facto. Não tem só a ver com o facto de garantir a sobrevivência da mãe e do bebê, tem a ver com muitos outros indicadores que já não estão a caminhar no sentido certo e que podem sair deteriorados desta decisão. Tem a ver com isso?
Exatamente, que nós não podemos só pensar numa mãe e num bebê vivos. A fasquia tem que estar um bocadinho mais alta e acho que as nossas mães e bebés merecem mais. Uma das coisas que nós recomendamos e que pedimos na nossa carta aberta ao novo Ministro da Saúde, já tínhamos escrito uma outra à antiga Ministra, é precisamente que considerem, inclusive, formas alternativas de cuidados, coisas que ainda não existem em Portugal, como, por exemplo, as unidades de cuidado de maternidade, que são casas de parto, digamos assim, geridas por enfermeiros especialistas de saúde materna e obstetrícia, onde as mulheres de baixo risco, partos de baixo risco, podem ser acompanhadas. Houve uma proposta recente da Associação Portuguesa de Enfermeiras Obstetras neste sentido e, portanto, vamos pensar fora da caixa, porque realmente o rumo que nós estamos a tomar pode ser irreversível e estamos verdadeiramente muito preocupadas. Sara Duval, obrigada por partilhar connosco esta manhã as preocupações da associação que representa e os motivos que levam esta associação a defender que as mulheres têm que ser ouvidas neste processo de reorganização dos serviços de obstetrícia do país. Muito obrigada, um bom dia.